Olá! Graça e paz, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos de volta e queremos pedir, antes de mais nada, que você dê um like, um joinha, né? Porque isso ajuda a maior divulgação e também que você compartilhe isso com amigos, com pessoas que você sabe que possam ser abençoadas depois de você ter ouvido, porque a gente quer que a palavra de Deus chegue a mais corações. Queridos, nós estamos trabalhando a Declaração de Nashville, que é uma declaração de fé cristã evangélica sobre sexualidade bíblica. E hoje nós vamos estar conversando sobre o artigo 4, que diz o seguinte: afirmamos que as diferenças divinamente estabelecidas entre homem e mulher refletem o propósito original de Deus para a criação e foram criadas para o bem da humanidade e seu crescimento. Então nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em Gênesis 1, 27, 28 e 31. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Muito bem. Tenho uma pergunta para você. Nós ouvimos aqui claramente dizendo que Deus criou homem e mulher. O que você diria se seu filho perguntasse: o que significa ser homem? Ou o que significa ser mulher? O que você diria? Nós esperamos que você diga algo muito mais relevante do que simplesmente dizer assim: significa ser o que você quiser. Essa é a resposta do mundo. Mas nós, como servos do Senhor, precisamos ter algo muito mais profundo e uma resposta bíblica, né? Como responder a essa pergunta? Nós começaríamos respondendo dizendo assim: que tanto para o homem quanto para a mulher, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso propósito maior de vida aqui neste mundo é mostrar Deus ao mundo. A mulher a seu modo e o homem a seu modo. Mostrar Deus ao mundo. Outro motivo, outra explicação sobre o que significa sermos homens ou mulher. Também nós devemos afirmar que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. E que tanto o homem quanto a mulher devem crer no Evangelho, crescer em comunhão com Deus. E além disso, também, conforme o desenho, conforme o design de Deus para nós devemos espelhá-lo à nossa própria maneira. Existem sim diferenças entre o homem e a mulher. E essas diferenças elas vão aparecer, vão ser demonstradas na nossa aparência, no nosso corpo, nas nossas características masculinas, femininas. O comportamento do homem e da mulher são diferentes em determinadas circunstâncias. A nossa postura voluntária é diferente. Então nós temos aqui 5 aspectos que você pode trabalhar a diferença no comportamento de ser homem e ser mulher. Precisamos buscar nas escrituras a masculinidade e a feminilidade bíblica. Devemos abraçar isso com alegria, queridos, não com vergonha, como o mundo tem tentado colocar isso em nossa mente e nosso coração. Os ventos hoje, culturais, eles estão soprando muito forte contra a igreja do Senhor Jesus. Os ventos culturais estão soprando muito forte contra a palavra de Deus, tentando abalar, tentando destruir as nossas bases, né? A palavra de Deus é coerente. A palavra de Deus é equilibrada. Não pode ser reprogramada. Muito menos, pela engenhosidade de mentes, de ideologias humanas pecaminosas. Deus nos fez homens
e mulheres, celebremos essas diferenças, porque elas existem. Amém. E nós negamos que a diferença entre homem e mulher passou a existir a partir da queda. Isso não é verdadeiro. E aí eu quero ler para você, e depois pedir até que você leia o texto todo. Eu quero ler o capítulo 2 de Gênesis a partir do verso 18. Eu não vou ler até o final, eu vou saltar alguns versículos, eu vou dizer para você quando eu saltar. O verso 18 do capítulo 2 diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, ele está criando a mulher depois do homem, não está criando no mesmo momento, mas a gente já vai voltar aí. Agora, o verso 23 em diante: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que esse texto está nos apontando? Que antes da queda, o capítulo 2 de Gênesis nos reporta a raça humana antes da queda. Antes da queda, Deus criou homem distinto de mulher. Primeiro, criou em tempos diferentes, não foi do mesmo jeito. O homem foi criado direto do pó da terra. A mulher, conforme está escrito aqui no 23, Deus sacou, retirou, fez a primeira cirurgia, foi Deus que fez. E ele, então, tirou uma das costelas de Adão e da costela, ou a partir da costela, ele formou Eva. E então o próprio Adão diz: Essa, afinal de contas, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É lógico, a costela não saiu sozinha, pura, veio com um pouco de carne também. E Deus cria, então, este outro ser humano maravilhoso que é a mulher. Os dois foram criados em circunstâncias diferentes e a matéria-prima de cada um foi diferente. Note aqui. Isso então quer dizer que Deus faz uma distinção entre homem e mulher antes da queda. Isso quer dizer que o próprio Adão reconhece duas coisas. Primeiro, a mulher era ser humano tanto quanto ele, porque ele diz: olha, do varão foi formado, portanto será chamada varoa. Ou seja, ela não é menos ser humano do que eu, pensou Adão. Mas ele então também sabia, em segundo lugar, conforme o próprio Deus menciona, que ela tinha funções diferentes da dele e que as duas funções de Adão e Eva iriam glorificar a Deus. Por isso que o próprio Deus diz: olha, eu vou fazer uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que é auxiliador? Alguém que auxilia, alguém que ajuda, alguém que reforça as características daquela pessoa de tal maneira que ela possa cumprir um propósito. O propósito nosso como ser humano é engrandecer a Deus, glorificar ao Senhor. Portanto, o casamento é algo maravilhoso, grandioso que Deus fez. Mas voltando para falar do tema homem e mulher, Deus nunca misturou um com o outro. Deus nunca disse que homem pode ser uma mulher e que uma mulher possa ser um homem. E nem mesmo foi a queda que fez a separação entre homem e mulher. Antes da queda isso já existia. Por isso que nós permanecemos apegados ao princípio bíblico. Nós desejamos expressar a você o padrão e o ponto de vista de Deus de tal maneira que você possa fazer aquilo que Joquebede falou no começo. Você discute isso com seus filhos, mostra a palavra de Deus, mostra os princípios do Senhor, de tal maneira que os seus filhos já cresçam inculcados em sua mente com um princípio, com um padrão bíblico. Não espera o mundo colocar padrão no seu filho para depois a igreja, a EBD, ter que tirar esses padrões. Eu conheci uma mãe, graças a Deus ela mudou nessa posição, que ela falou: não vou falar nada de religião para meus filhos, não. Deixa quando eles crescerem, tiver aí pela adolescência, eles mesmos vão optar por aquilo que eles querem. Sabe o que era isso? Era uma
ideia mundana, é uma ideia que eu vou até dizer num certo sentido satânica, proposta satânica, porque já sabia que ia contra um princípio bíblico. Qual era o princípio bíblico? Ensina a criança o caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Está escrito na Bíblia, está escrito em Provérbios, que é o texto que eu citei, como também em Deuteronômio. Portanto, esse é o convite bíblico. Mostre para os seus filhos, tenha uma concepção correta de que homem é homem, conforme o padrão de Deus, e que mulher é mulher, no sentido de que um não pode misturar com o outro no sentido do seu gênero. O homem é gênero masculino, a mulher é gênero feminino. O que for além disso é algo que não é bíblico, não tem a aprovação, não tem a permissão de Deus. Então, Deus ama a todos? Ama, mas ele tem um padrão que ele não muda. O fato dele amar não quer dizer que ele vai aceitar que seja conforme cada um quer. Então, fica isso para você, nós desejamos que isso lhe ajude, mas deixa eu dizer algo. Se algum dia, ouvindo uma desses nossos devocionais, você quiser conversar conosco, procure o nosso número de telefone, eu não vou falar aqui para não estender, e a gente pode continuar conversando sobre isso com você. Que Deus o abençoe, o fortaleça, a você também, irmã que está nos ouvindo, a cada um que estiver nos ouvindo e vendo, que Deus o abençoe, os abençoe e os fortaleça. E o desafio, queridos, é nós realmente conversarmos, dialogarmos sobre esses assuntos que o mundo está nos bombardeando, confrontando todos os dias, a todo instante. Nós precisamos estar solidificados na palavra e nos princípios de Deus para nós. As diferenças entre homem e mulher existem sim, e elas foram criadas todas com um propósito maravilhoso. Amém. E nós, como pais e mães, devemos estar cientes disso para ensinarmos para os nossos filhos. E nós sabemos que tem muitos irmãos que estão ouvindo aqui que já estão naquela fase gostosa de serem avós. Então vocês também terão a oportunidade de trabalhar isso com seus netinhos, porque eles estão nascendo em um mundo horroroso, irmãos. Um mundo que está loucamente confrontando a nossa base, os nossos princípios, os nossos valores. Então nós temos que ser cristãos solidificados na palavra. Então que o Senhor Deus te abençoe, que você ouça esse vídeo com carinho, envie para outras pessoas e estimule a cada um deles a estarem se aprofundando nos conceitos de Deus, de feminilidade e masculinidade bíblica. Que Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.